queridas e queridos estudantes, meu nome é Luísa Oliveira, eu sou professora de Sociologia, dou aula na Escola Estela dos Querubins, que fica em Planaltina, e hoje estou aqui para começar o curso de Sociologia para o primeiro ano do ensino médio da Secretaria de Educação do DF. Nas nossas aulas, nós vamos trabalhar os conteúdos do Currículo em Movimento da Secretaria de Educação, mas também não iremos nos esquecer do PAES, o Programa de Avaliação Seriada da UNB, e o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Na aula de hoje, nós vamos falar então sobre o que é o conhecimento, vamos falar sobre tipos de conhecimento e vamos falar como as ciências sociais, elas buscam compreender e explicar o mundo social ao nosso redor. Sempre aí numa perspectiva de construir uma sociedade mais justa, mais igualitária e mais solidária. Para a sociologia, conhecimento é tudo aquilo que nós consideramos como real e verdadeiro. Pode ser algo tão simples e tão banal quanto amarrar os sapatos, ou pode ser algo tão complexo e abstrato quanto a física quântica. Os conhecimentos produzidos pela humanidade, eles vêm a atender diferentes necessidades que nós temos. Por exemplo, que tipo de conhecimento você precisa para resolver uma equação de primeiro grau? Qual é o conhecimento que eu tenho que ter para resolver uma questão mais complexa, de repente pensar qual é o sentido da vida? Ou então, para explicar a queda de um raio ali na minha frente. São diversas questões e para resolver essas diversas questões que têm naturezas diferentes, nós temos aí os diferentes tipos de conhecimento. Bom, o que falar da arte, A arte sempre acompanhou o ser humano durante toda essa nossa aventura pelo mundo. Nas suas mais diversas linguagens, como a dança, o teatro, a pintura, A arte, ela sempre foi uma companheira do ser humano para compreender, se expressar, para dar sentido ao mundo ao nosso redor. Um exemplo aí, gente, de como nós podemos produzir conhecimento por meio da arte é a performance da artista iugoslava Marina Abramovic, que em 2010, no Museu de Arte Moderna de Nova York, fez uma performance super bacana. Vamos dar uma olhadinha. Então, pessoal, vocês podem ver aí, como era a performance. As pessoas chegavam no museu, sentavam-se na frente da artista e passavam 1 minuto em silêncio, apenas, olhando para ela, se deparando com uma pessoa que não conheciam pessoalmente. A Marina Abramovic fala então que ela estava buscando pesquisar a questão da empatia, como as pessoas se conectam ou deixam de se conectar. E está aí um exemplo de como a arte também, produz conhecimento sobre o mundo. Então agora a gente vai falar sobre o conhecimento mítico e religioso, O conhecimento mítico, aqui tem a ver com os mitos, que são aqueles que compõem as mitologias. E tanto nos mitos quanto nas religiões, nós temos um conhecimento que se caracteriza por tentar explicar o mundo por meio da fé, por meio da crença na existência de um plano superior transcendental, ou seja, que vai para além da experiência material. E para ilustrar melhor essa questão do conhecimento religioso, essa forma de explicar o mundo por meio da fé, eu trouxe aqui para vocês uma obra do PAES da primeira etapa, que é uma música composta por Hildegard von Bingen, que se chama Spiritus Sanctus Vivificans Vita. Então a gente vai trabalhar essa música, a letra dela, Mas antes eu queria falar um pouco para vocês sobre a vida da Hildegard. Porque essa mulher, ela conseguiu estar muito à frente do seu tempo, e ter uma relevância artística, cultural, religiosa, intelectual, numa época em que para as mulheres isso é muito difícil, era muito difícil. Então vamos ver isso direitinho. A Hildegard von Bingen foi um verdadeiro multitalento da Idade Média. Ela nasceu em 1098 na região que hoje faz parte da Alemanha. Ela foi uma monja, também foi abadesa, dirigiu um convento, foi poeta, compositora, escreveu dezenas de músicas, de canções. Também foi dramaturga, ela fazia peças de teatro que eram exibidas nos conventos, tanto essas peças quanto as canções, tudo isso com caráter religioso.
Também foi uma pintora, ela pintava aí as suas visões que ela tinha e ela publicou livros com essas canções e com essas ilustrações. Também foi doutora, cientista, naturalista, ela estudou a cura por meio de plantas medicinais, foi uma filósofa. Então, como vocês podem ver, né, ela se assemelha nesse sentido a figuras como Leonardo da Vinci no Renascimento, com potencial de criação em diversas áreas de conhecimento, realmente muito fantástica a contribuição dela. Ela foi mandada para o convento quando tinha apenas 8 anos. Nessa primeira imagem está retratada essa cena. Nessa segunda imagem mostra aí a Hildegard von Bingen recebendo uma das suas visões que ela teve durante toda a sua vida. Ela relatava que nessas visões ela recebia mensagens do Espírito Santo. E aos 42 anos ela recebe a grande visão que transforma a sua vida, que faz ela começar a compor, escrever e pregar pela Europa. Ela foi a única mulher medieval que se concedeu o direito de pregar a doutrina cristã em público. Eu trouxe aqui para vocês a tradução da obra do Pais, Spiritus Sanctus Vivificans Vita, que é o seguinte: Espírito Santo vivificante, que move todos, és a raiz, origem de todas as criaturas, lavando os pecados, inocentando os culpados e curando os feridos. És o luminoso e glorioso vida, que suscita e ressuscita a todos. Então, gente, essa música vai exemplificar aquilo que eu estava falando sobre a forma como o conhecimento religioso explica o mundo. A Hildegard von Bingen, ela vai botar na vontade e na ação do Espírito Santo aquilo que dá vida, que explica a vida de todos os seres que existem sobre a Terra. Então é uma explicação transcendental que vai para além da existência material, né? Que se coloca uma divindade, a ação de uma divindade, de um plano superior que constitui aí todo o mundo, todos os seres vivos que nós conhecemos. Aqui nós temos então o casamento entre a arte e o conhecimento religioso, porque para Hildegard von Bingen, né, a música era uma forma, um instrumento religioso de recuperação, de cura dos seres humanos. Então, depois de ver tudo isso, gente, que tal a gente fazer então os nossos primeiros exercícios da aula de hoje? Bom, pessoal, nossas primeiras questões da aula de hoje são itens de julgar como certo ou errado. Então, a gente lê primeiro e depois comenta. Primeiro item. A ausência da dúvida e do questionamento nos mitos faz com que estes careçam de valor histórico-cultural, visto que não atendem à exigência científica de comprovação dos fatos relatados. O segundo item, ele é um item que caiu no vestibular da UNB, o segundo vestibular da UNB de 2012, e fala o seguinte: a mitologia grega é composta de histórias de deuses que se assemelham aos seres humanos, tanto em aparência física quanto em sentimentos. Entre outras funções, tais histórias transmitidas oralmente de geração em geração buscavam explicar a origem do universo, a fundação de uma polis ou um acontecimento extraordinário. Observem que nesse primeiro item tem uma palavra que talvez vocês não conheçam, que é a palavra aí carecer. Carecer é faltar. Então vejam, a ausência da dúvida e do questionamento nos mitos faz com que estes careçam, ou seja, que faltem neles, né, valor histórico e cultural, pois eles não atenderiam aí à exigência científica de comprovação dos fatos relatados. Ora, é o conhecimento científico que necessita dessa exigência de comprovação. Quando nós estamos falando do conhecimento mítico, do conhecimento religioso, nós estamos falando de uma forma de conhecimento diferente da ciência. Então, os critérios para qual o conhecimento científico precisa responder é diferente dos mitos. E isso não diminui nem um pouco o seu valor histórico-cultural. Então, este item ele está errado. Vamos ler aí de novo. O segundo item, ele diz o seguinte: a mitologia grega é composta de histórias de deuses que se assemelham aos seres humanos, tanto em aparência física quanto em sentimentos. Até aí, tudo ok. Entre outras funções, tais histórias, transmitidas oralmente de geração em geração, buscavam explicar a origem do universo, a fundação de uma polis ou um acontecimento extraordinário. Lembrem-se vocês que as polis são as cidades-estado da Grécia Antiga
E é realmente isso mesmo, pessoal. Os mitos, eles tinham essa função de explicar a origem do universo, né, explicar o surgimento aí de uma cidade na Grécia Antiga, falar sobre um acontecimento. Então essa questão ela tá toda certinha, item correto. Bom, queridos, no mundo ocidental, então, a filosofia ela vai surgir e se desenvolver na Grécia Antiga. Mas o que é que diferencia o conhecimento filosófico do conhecimento mítico, da mitologia, que até então era a forma principal de se explicar o mundo? Enquanto a mitologia, como nós vimos, ela vai buscar explicações baseadas na existência de divindades, nessa crença por meio da fé, a filosofia ela vai explicar os fenômenos, refletir sobre esse mundo por meio da razão. O filósofo, em cada uma de suas investigações, ele vai colocar a dúvida, a indagação, o pensamento racional, vai empreender um esforço intelectual para tentar explicar um determinado fenômeno. Para ver isso melhor, eu trouxe para vocês mais uma obra do Pais, que é a Carta sobre a Felicidade, ou também chamada de Carta a Meneceu, que foi escrito, por Epicuro, um filósofo grego da Grécia Antiga, e a gente vai ver agora um pequeno trechinho dessa carta que eu trouxe para vocês. Que ninguém hesite em se dedicar à filosofia enquanto jovem, nem se canse de fazê-lo depois de velho, porque ninguém jamais é demasiado jovem ou demasiado velho para alcançar a saúde do espírito. Quem afirma que a hora de dedicar-se à filosofia ainda não chegou, ou que ela já passou, é como se dissesse que ainda não chegou ou que já passou a hora de ser feliz. E aí Epicuro ele vai relacionar a felicidade, com a satisfação de determinados desejos e vai dizer ainda o seguinte: é por essa razão que afirmamos que o prazer é o início e o fim de uma vida feliz. Vejam aí, então, que Epicuro vê na filosofia um caminho para alcançar a felicidade. E essa felicidade ele vai explicar como a satisfação de determinados desejos, com a busca pelo prazer. Então ele nos dá uma explicação baseada no pensamento racional, indagações, investigações filosóficas que permitem chegar ao filósofo, aqui no caso estamos falando do Epicuro, sobre essa definição de felicidade. E aí eu quero que vocês se atentem a uma questão importante, que para o Epicuro o prazer ele não está associado a uma noção que muitas vezes nós temos de prazer como excessos, de viver na esbórnia, de beber muito, de comer muito, de balada, segunda a segunda, não. Para Epicuro, o prazer ele está na ausência de sofrimento, do ser humano se distanciar de tudo aquilo que nos causa dor e de tudo aquilo que nos perturba. Vamos pensar em um exemplo relacionado à vida de vocês para exemplificar um pouco desse pensamento do Epicuro. Pense naquele dia que você brigou com alguém, brigou com o namorado, aquele contatinho que não respondeu, e você tá muito triste, vai pro seu quarto, se tranca, coloca aquelas músicas mais de depressão do mundo e passa a tarde inteira chorando em cima da cama. Você bem sabe que se você trocasse a música, colocasse aquela que te dá energia, levantasse da cama, lavasse o seu rosto, erguesse sua cabeça, isso já iria te trazer uma tranquilidade, uma paz de espírito que te afastaria daquela situação inicial de sofrimento. Essa busca por nos afastar desse sofrimento é o que deveria então nortear a nossa vida em busca ao caminho da felicidade. E ainda para além do Epicuro, tem um músico brasileiro que eu gosto muito, Walter Franco, que ele também sintetiza isso muito bem numa canção, num trecho de uma música dele. Que ele fala o seguinte: tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Então acho que essa é uma filosofia bastante bacana para a gente refletir e tentar trazer um pouquinho aí para a nossa vida, ainda mais em tempos tão difíceis e que nos causam tanta ansiedade como esses que nós estamos atravessando agora. Quem aqui nunca escutou ditados populares como: mais vale um pássaro na mão do que dois voando?
Esses ditados populares são exemplos de senso comum, conhecimentos do senso comum. Vejam, o senso comum é o conhecimento das nossas experiências cotidianas. É aquilo que nós aprendemos acerca do mundo com a nossa vida, né, no nosso dia a dia. Boa parte dos nossos conhecimentos são conhecimentos de senso comum. Eles nos ajudam a orientar as nossas ações, a dar sentido ao mundo que nos circunda. Então, por exemplo, se você olha para o céu e vê nuvens carregadas, escuras, ninguém precisa te dizer. Só pela sua experiência cotidiana, você já sabe que vai chover. Quando o senso comum ele se une a profundas experiências sobre a vida que foram transmitidas ao longo de muitas gerações e que nós trazemos, né, no nosso cotidiano, a gente está aí falando da sabedoria popular. Porém, é importante a gente ficar bastante atento aos conhecimentos de senso comum que nós carregamos, porque uma das características do senso comum é justamente a superficialidade. A gente muitas vezes não reflete mais profundamente sobre essas ideias, essas opiniões que são compartilhadas ou aceitas, né, por determinados grupos, pela sociedade na qual estamos inseridos. Então, o conhecimento de senso comum, ele pode nos transmitir determinadas ideias preconceituosas, superficiais, né, falsas sobre determinados assuntos. A ciência, para produzir conhecimento sobre o mundo, ela vai se utilizar de uma determinada forma de fazer isso. Ela se utiliza, então, do que a gente chama de método científico. O cientista, né, ao analisar um determinado fenômeno, ele vai fazer isso usando uma série de procedimentos de verificação daquilo que ele está produzindo. Ele vai elaborar hipóteses, né, que é uma resposta prévia ao problema que ele está investigando e que por meio da pesquisa ele vai tentar testar essa hipótese, ele vai fazer experimentos, ele vai fazer verificações, até produzir então, né, algo que explique aquele problema de pesquisa que deu origem a toda essa investigação científica. Então vejam vocês que, por exemplo, o senso comum, ele se limita aí muitas vezes, como eu coloquei, à superficialidade de um problema. Isso para a ciência não basta. O cientista ele vai buscar aquilo mais profundo, explicações mais profundas, o que está por trás. Enquanto a religião, ela muitas vezes se baseia em dogmas, que são verdades que você aceita por meio da fé, na ciência você busca testar, você busca verificar. Não é assim porque é assim. Você precisa ter uma investigação sobre aquilo para poder falar algo científico, que tem caráter científico sobre um determinado fenômeno, um determinado acontecimento. E a ciência, ela vai ter suas várias divisões. Você tem, por exemplo, as ciências naturais, que vão estar relacionadas a explicar os fenômenos que diz respeito à natureza, como a química, a biologia, a física. As ciências sociais, por sua vez, elas vão buscar dar uma interpretação científica à realidade social. E para isso, as ciências sociais, elas foram estabelecendo áreas, né, de investigação e de conhecimento específicas. Nós temos aí as 3 grandes áreas, 3 grandes campos, 3 grandes ciências que compõem as ciências sociais, que é a antropologia, a sociologia e a ciência política. A antropologia é a ciência que vai estudar diferenças entre os seres humanos, vai estudar a diversidade que existe no mundo. A sociologia, ela vai buscar compreender as estruturas que compõem a sociedade, como essa sociedade funciona, né? Como ela se mantém, qual a relação entre o indivíduo e a sociedade. E a ciência política, como o próprio nome já diz, vai buscar estudar aí nos fenômenos sociais que ocorrem no mundo os aspectos políticos e relativos ao poder. Ao longo do nosso curso, vocês irão se familiarizar, compreender mais de cada uma dessas áreas do conhecimento, sempre pensando aí nas contribuições que as ciências sociais podem nos dar para a gente poder pensar de uma forma mais aprofundada, crítica, o mundo no qual estamos inseridos. E agora a gente vai então, para já ir finalizando a nossa aula de hoje, resolver mais uma questão. Uma questão do Enem aplicada em 2019 para as pessoas privadas de liberdade. O texto diz o seguinte:
O conhecimento é sempre aproximado, falível e por isso mesmo suscetível de contínuas correções. O que define a ciência não será então a ilusória obtenção de verdades definitivas. Cada progressão no conhecimento que mostre o caráter errôneo ou insuficiente de conhecimentos anteriores não remete estes últimos para as trevas exteriores da não-ciência, mas apenas para o estágio de conhecimentos científicos historicamente ultrapassados. Então vejam, o enunciado está falando o seguinte: o texto desmistifica uma visão do senso comum, segundo a qual a ciência consiste no a. Conjunto de teorias imutáveis, b. Consenso de áreas diferentes, c. Coexistência de teses antagônicas, d. Avanço das pesquisas interdisciplinares, ou é preeminência dos saberes empíricos. Então observem, pessoal, que o sentido do texto é falar que o conhecimento humano ele é sempre uma busca, uma tentativa de se aproximar da realidade e respondê-la. Ele não é construído a partir de verdades absolutas. Quando a ciência avança, nós superamos conhecimentos que ficaram para o passado e nem por isso a ciência deixa de ser tão importante na nossa sociedade. Logo, a resposta correta é a letra A. Diferente do que muitas pessoas pensam, uma visão de senso comum, a ciência ela não é um conjunto de teorias imutáveis. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrem-se que para que tudo isso que vocês viram aqui de fato faça sentido para vocês, é muito importante revisar a matéria, é muito importante dar prosseguimento aos estudos em casa. Então, sobre essas obras do Paz que nós trabalhamos aqui, a Hildegard von Bingen tem um filme que foi feito sobre a vida dela, que se chama Visões. Eu recomendo muito que vocês tentem encontrá-lo, na internet, não é difícil, para assistir, para conhecer um pouco mais dessa mulher fantástica que foi tão importante para a criação musical, para a criação intelectual e científica durante a Idade Média, que expressa aí a contribuição das mulheres nesse processo. Leiam a carta inteira do Epicuro, ela é curtinha, carta sobre a felicidade, também é bem bacana. Então fica aqui o meu abraço a todos vocês, estudem, não hesitem em procurar os professores de vocês, a orientação educacional, a direção da escola, toda vez que surgir uma dificuldade, porque nós estamos juntos nesse processo e estamos aqui todos torcendo para que acabe o quanto antes e a gente possa de novo se encontrar aí presencialmente, tá bom? Um forte abraço e até a nossa próxima aula!